Começa agora o podcast A Liga. Notícias, curiosidades, entrevistas, opinião e tudo o que você precisa saber sobre os principais esportes do mundo. Apresentação: Thiago Bavaresco e João Reman. Salve, salve amantes desportivos de toda a nação. O podcast A Liga abre as portas para você, ouvinte. A Liga, o seu podcast de esporte. Meu nome é Thiago Bavaresco e eu estou ao lado do meu parceiro João Reman. Estamos aqui com o podcast A Liga. É isso aí, e hoje nós vamos trazer a história e algumas curiosidades sobre os principais esportes do nosso planeta. Pois é, o nosso lar, que chamamos de Terra, também possui o formato de uma bola. Deve ser por isso que gostamos tanto de esporte, né, João? Verdade, deve ser por isso mesmo. Não é por nada que temos um evento chamado Copa do Mundo. Não se sabe com precisão a data em que o futebol surgiu. Historiadores contam que os ingleses adquiriram o hábito de chutar uma bola de couro, símbolo da cabeça de um membro do exército da Dinamarca, como forma de comemorar a expulsão dos dinamarqueses de seu país, ainda no século X. A ação era realizada anualmente, mas com o tempo a prática passou a se popularizar e os jogos com a bola passaram a ser realizados com maior frequência. Os jogos ainda não tinham regras estabelecidas e era permitido diversos tipos de agressões para avançar ou conter o adversário, o que acabava ferindo muitos dos praticantes. Com as consequências, o rei Eduardo II decidiu proibir os jogos, temendo a perda dos soldados do seu exército. A prática foi proibida, mas não cessada, e apenas em 1681 os jogos com a bola voltaram a ser permitidos na Inglaterra. O período entre 1810 e 1840 registrou o crescimento desse jogo popular pelos alunos das escolas públicas da Inglaterra. Porém, o esporte permaneceu sendo considerado uma atividade violenta e não apropriada aos jovens de classe alta dos colégios da elite inglesa. O crescimento dos desafios e torneios entre clubes foi impulsionador para a institucionalização do futebol, que ocorreu em 1863, a partir da fundação da Football Association, a FA, instituição que formulou as primeiras regras para a prática do futebol. O esporte passou a ter mais visibilidade e a elaboração dos campeonatos e partidas oficiais iniciou-se. A criação dos campeonatos foi importante para o surgimento de regras universais para o futebol e desde então o esporte começou a expandir-se universalmente. E aí, Thiago, tem alguma curiosidade para dar pra gente? Temos sim, olha lá, veja bem, Brasil e Argentina nas oitavas de final da Copa de 1990, hein? Que clássico! Durante a partida entre as equipes, o jogador brasileiro Branco teria aceitado uma água do técnico argentino, veja bem, que segundo o jogador Maradona, continha um sonífero na água, que coisa, não? E o Garrincha, hein? Considerado um dos melhores dribladores de todos os tempos. Você sabia que o Garrincha tinha a coluna deformada? Ele tinha as pernas arqueadas e uma perna 6 centímetros maior do que a outra. Meu Deus do céu. Thiago, você já foi expulso alguma vez jogando futebol? Olha, eu já fui, mas não tão rápido quanto ao indivíduo aqui, olha só. O jogador teve a honra de receber o cartão vermelho mais rápido da história. Foi o inglês Lee Todd. E quando o juiz apitou, para marcar o início do jogo, o Todd, que estava muito perto dele, se assustou com o barulho e disse um palavrão horrendo. E ele foi imediatamente expulso do jogo. E agora, vamos para o basquete? Jordan, de longe, caiu! O monstro Michael Jordan! Beleza, este jogo disputado por gigantes na altura, hein? Um jogo desportivo, coletivo e inventado em 1891 pelo professor de educação física canadense James Naismith. Ele é disputado por duas equipes de 12 jogadores, sendo 5 em quadra, 5 titulares e 7 suplentes, que ficam no banco, podendo ter essa troca a qualquer momento do jogo, que tem como objetivo do jogo passar a bola por dentro de um cesto e evitar que a bola entre no seu cesto. Esses cestos ficam colocados às extremidades da quadra. Ou seja, é um jogo de estratégia bem simples e com muita pontuação. Seja num ginásio ou ao ar livre, ele pode ser disputado em qualquer um dos dois ambientes.
O primeiro jogo de basquetebol foi disputado em 20 de janeiro de 1892, com 9 jogadores em cada equipe e utilizando-se de uma bola de futebol. Isso mesmo, uma bola de futebol foi disputada a primeira partida de basquete da história. A NBA, que é a confederação, foi fundada no ano de 1946, se chamando BAA. João, você é alto, mas será que você alcança uma cesta de basquete? Olha, eu acho que sim, hein, mas eu ia precisar de ajuda de uma cadeira, porque a cesta de basquete fica a uma altura de 10 pés, que é basicamente 3,05 metros. É muita coisa, hein? Mas, Thiago, você sabe quais são os maiores campeões da NBA? Sei sim, viu? É uma equipe lá de Boston, New England, mais específico nos Estados Unidos. Os Boston Celtics é a maior vencedora da NBA, com 17 títulos em sua carreira, hein? Que coisa, não? E aí, João, tem mais alguma curiosidade para dar pra gente? Tenho sim, Thiago, e essa é básica, porque como o jogo é tradicional no mundo inteiro, ele vai ser disputado nas Olimpíadas do ano que vem. Isso mesmo, hein? As Olimpíadas que foram adiadas devido à pandemia que está se passando pelo Covid-19, os Jogos Olímpicos de Verão 2020 agora são em 2021 no Japão. O Wallace, o Juan Torena passando, Gianelli, olha o bloqueio agora! O Brasil é campeão olímpico! E não é só no basquete que possui jogadores gigantes, hein? O voleibol também tem, e ele surgiu nos Estados Unidos no ano de 1895. O seu criador foi o estadunidense William George Morgan. Na época, Morgan era chefe de educação física da Associação Cristã de Moços, em Massachusetts. Sua ideia era criar um esporte que tivesse pouco impacto e contato físico entre os adversários, com o intuito de evitar lesões. Primeiramente, o esporte foi chamado de mintonete e pouco tempo depois foi chamado de voleibol. 5 anos após a sua criação, o jogo foi levado para o Canadá e mais tarde conquistou outros países do mundo. Na década de 40, o voleibol já era reconhecido mundialmente. Sendo assim, em 1947, em Paris, na França, foi fundada a Federação Internacional de Voleibol. Esse órgão é até hoje responsável por coordenar e organizar as atividades relacionadas com esse esporte. Thiago, a gente sabe que no futebol é comum termos partidas com 60, 70 mil pessoas. Mas no vôlei, você sabe qual foi o maior público da história? Não sei, cara. Conta aí pra nós. Pois é, a partida na história da modalidade que teve o maior público foi no Brasil. O Grande Desafio de Vôlei foi uma partida amistosa entre o Brasil e a União Soviética, que aconteceu em uma quadra montada no gramado do Maracanã. O jogo contou com um público de 95.887 pagantes, que viram a vitória brasileira por 3-1. Fiquei com uma dúvida aqui, Tiagão. Quantos saltos um jogador dá em média numa partida? Olha, o cara tem que ter um verdadeiro joelho de aço, não é mesmo? Durante uma partida, um jogador dá de 60 a 80 saltos entre os saques, né? Ataques e bloqueios que eles fazem dentro da quadra. Alguns podem chegar até 100 saltos. Isso para uma partida de tempo normal, por assim dizer. Agora imagine na partida mais longa da história. Aliás, qual foi essa partida? É, porque a partida de voleibol mais longa da história foi nos Jogos Olímpicos de Montreal, em 1976. O jogo entre União Soviética novamente e Polônia durou 4 horas e 36 minutos. A seleção polonesa levou o ouro nesta verdadeira maratona esportiva. Pode mandar, Hail Mary, joga pro alto e reza! Essa voz marcante que você acabou de ouvir do Everaldo Marques, ex-narrador da ESPN, narrando o jogo de Green Bay Packers e Detroit Lions no futebol americano, é de arrepiar qualquer amante do jogo. Conhecido nos Estados Unidos simplesmente como futebol, é um esporte de contato em equipe que surgiu de uma variação do rugby e que recompensa velocidade, agilidade, capacidade tática e força bruta dos jogadores, que se empurram, bloqueiam e perseguem uns aos outros, tentando fazer avançar uma bola em território inimigo. Um jogo baseado em grandes estratégias e não, como muitos pensam, só na guerra, na brutalidade, foi jogado pela primeira vez em 1869. Possui 4 tempos de 15 minutos e, igual ao soccer, que é como eles chamam lá o esporte, ele é jogado com 11 jogadores por cada equipe. Imagine um ônibus grande, mas muito grande.
porque uma curiosidade é que entre titulares e reservas, o time leva em média 55 jogadores por partida e literalmente enche um ônibus. Mas agora, Thiago, me bateu uma curiosidade de saber como é o campo do futebol americano. Você pode explicar pra gente? Vamos lá então, o campo é uma forma retangular e com 120 jardas. Bom, para caber tanta gente assim, uns caras tão pesados desse jeito, tem que ser um baita estádio, não é mesmo? Eu sou um amante do futebol americano, como muitos amigos meus também são. Mas e aí, por que não vemos o esporte pelo mundo? Diferentemente do basquete e também do vôlei, o futebol americano não é um esporte olímpico, porque acredita-se que ele tem a tradição só nos Estados Unidos. Mas vamos aguardar, né? Quem sabe nas próximas Olimpíadas o amado futebol americano esteja à mostra para o mundo. Podcast A Liga. É isso aí, a gente falou um pouquinho sobre o futebol americano, sobre o vôlei e o basquete. Mas, Thiago, eu faço uma pergunta para você. Qual é o seu favorito? Cara, eu sou um amante do futebol americano, torço pro meu time chamado New England Patriots, que se localiza perto da cidade de Boston, ali nos Estados Unidos. Comecei a acompanhar faz uns 4 anos, cara, e gosto muito do esporte, assim, por indicação de amigos. Eu fui assistir um jogo e fiquei completamente apaixonado por ser um jogo de estratégia. E eu sei que você gosta muito de futebol, um fanático aí pelo seu time tricolor, conta pra nós. É isso aí, eu sou literalmente um amante do futebol e vou contar logo aqui para os nossos ouvintes. Sou torcedor do Grêmio, clube que meu pai, logo quando tinha 5 anos, já me levou até Porto Alegre, assistimos um jogo. Muito massa. Grêmio e Botafogo, se eu não me engano deu 2-0. Então realmente foi espontâneo, as coisas foram acontecendo e hoje eu posso dizer sim, um fanático pelo futebol. Mas Thiago, o que você mais gosta dentro do futebol americano? O que você para e pensa, é por isso que eu gosto do futebol americano? Olha, antes de conhecer realmente o esporte, eu achava que era aquela guerra que todo mundo fala, a pancadaria, a brutalidade e quem é mais forte leva melhor. Mas aí, quando eu comecei a acompanhar, eu vi que o jogo tem muita estratégia envolvida, né? Você pontua de uma maneira diferente dos outros esportes, fazendo 7, 3 pontos, né? Tem diferentes tipos de pontuação e aí você tem que esquematizar uma estratégia para que seu time possa ganhar de uma tremenda virada ou controlar esse tempo, esse relógio, para que você fique sempre à frente no placar. Aproveitando o gancho que você falou aí que você é gremista, eu vou revelar a minha dor e sofrimento, falando que outro tricolor, né? Que eu sou tricolor também, mas infelizmente São Paulino. O meu time não anda muito bem por aí, né? Mas somos grandes campeões, não posso negar isso. Eu sou orgulhoso de que meu pai me transformou em São Paulino. E o jogo que ficou mais marcante para mim na história foi o clássico São Paulo e Corinthians, em que o Rogério Ceni fez o seu 100º gol, um verdadeiro mito para toda a história do São Paulo, né? E aquele jogo realmente é incrível. E para você, João, qual é o jogo mais marcante? Antes de falar, Thiago, eu lembro muito desse jogo que você falou. Inclusive, se você acessa o YouTube e assiste alguns canais que trazem curiosidades sobre o futebol, você vai ver muito esse lance, porque é um gol emblemático realmente. Mas respondendo a sua pergunta, eu acredito que seja os 2 jogos da final da Libertadores de 2017, porque o meu sonho sempre como torcedor era de ver o Grêmio ser campeão da Libertadores. Com certeza. E durante muito tempo, olha, não foi fácil, era uma eliminação atrás da outra, Universidade Católica, Santa Fé, Rosário, tudo que tem a ver com Deus eliminava o Grêmio. Mas aquele jogo foi realmente marcante, foi histórico pra mim. Toda hora eu me pego no meu celular, abrindo o YouTube, vendo os lances, porque realmente foi uma partida emblemática de preparo físico, de técnica. E agora, falando sobre isso, até me despertou uma curiosidade. Eu imagino que o trabalho, o treino que os jogadores do futebol americano têm que ter tem que ser muito forte, porque você vê aqueles monstros em campo, deve ser uma loucura, né? É um jogo bem pesado e, querendo ou não, muita brutalidade, né? Muita pancadaria. Apesar dos jogadores serem muito bem protegidos, né, com os equipamentos, a NFL tem essa polêmica de proteger os jogadores, por assim dizer, né? Porque eles sofrem muito choque de cabeça com cabeça, capacete com capacete, e isso acaba ocasionando problemas para o resto da vida, querendo ou não, né? Isso
também reflete em que jogadores da NFL, jogadores profissionais de futebol americano, não têm uma carreira tão longa, né? Eles param mais cedo do que os jogadores de outros esportes, justamente pelo contato físico extremo que acontece. Puxando o gancho de volta do futebol, eu queria dizer que é incrível você ver o seu time ganhar a Libertadores, né? Pelo menos para mim também foi uma sensação em 2005, apesar de eu ter vagas memórias. Não é só conquistando o país, né? Conquistando um continente inteiro, né? Conquistando as Américas. Isso é sensacional. Realmente é uma energia nesses jogos de Libertadores fora do normal. Eu me lembro que eu assisti até hoje 2 semifinais de Libertadores na minha vida, mas o que eu posso lembrar de uma delas em especial, que foi Grêmio e River Plate em 2018, que infelizmente o Grêmio acabou perdendo de virada e acabou parando nas semifinais. Eu lembro muito bem da chegada do ônibus, da torcida do River Plate. É uma energia, né? É uma energia que me arrepia até hoje. Rojões, a polícia com seus cavalos protegendo eles, a torcida argentina fora das janelas do ônibus, cantando, e uma loucura, cerveja, bebida. Então, realmente, os esportes, como a gente fala, elas literalmente transformam as pessoas, porque as pessoas precisam de um amor como esse. As pessoas amam os esportes e cada um tem o seu. A gente está falando aqui do futebol americano, do vôlei, do basquete, mas tem muitos outros que com certeza a gente vai ir abordando aqui no nosso podcast. Claro. E vai falando sobre eles também, né? É isso aí. Aproveitando que você disse que é essa paixão que envolve os torcedores, né? Todo mundo precisa ter, e é justamente por isso que a gente criou o podcast A Liga, né? Por essa paixão pelo esporte em geral, né? Porque a gente sabe o quanto é emocionante ver uma final de Champions, sendo que a gente não torce, assim, não é fanático por nenhum dos times, né? A gente pega as dores e torce na hora H, né? Com certeza. Nas fases finais. É isso aí. A gente tá sempre emocionado com jogos da Copa do Mundo, cara. E é sempre muito bonito ver as Olimpíadas também, a gente comentou aqui no nosso podcast, né? É muito bonito ver todos os países disputando em várias modalidades. Você falou, Thiago, da Copa do Mundo, e eu acho que vale uma observação aqui. A gente gosta muito de Libertadores, Champions e tantos outros campeonatos, mas eu admiro muito a Copa do Mundo, cara, porque quando é Copa do Mundo, literalmente o mundo para. Nada supera, né? Nada supera. Você vai na loja, tá lá tudo com a bandeira do Brasil, móveis com amarelo, tudo com as cores do Brasil. É literalmente muito emocionante. A família se reúne, faz a pipoca, faz o chimarrão para assistir esses jogos. É literalmente muito emocionante e é muito legal ver, por exemplo, na fase de grupos, aquela seleção um pouco inferior tecnicamente que as outras, ganhando 1 ou 2 partidas com possibilidade de avançar. O que a gente viu no último, né? Na última Copa, a Croácia, né? Isso aí, chegou até a final. Você vê que pra eles, aquilo é literalmente uma guerra. Com eles certeza. se doem, vão pra cima, brigam, porque a Copa do Mundo é mágica, literalmente. Até a gente que é brasileiro sentiu a dor, sentiu o drama da Croácia, né? E tava torcendo pros caras, né? Eu acho que uma parte da população torcia para que eles chegassem à final e vencessem realmente, né? Que realmente é difícil, se você falar aqui, teoricamente, da Croácia chegar a uma final de Copa do Mundo novamente. A França é bem mais fácil. Com certeza. A Croácia até tinha seus nomes, né? Mas era praticamente, por assim dizer, impossível deles conquistar o que conquistaram, né? Falando agora de Copa do Mundo, eu me lembrei e vou fazer uma pergunta pra ti, Thiago. Que jogador pra você é o maior ídolo da seleção brasileira, né? Pra você, não um ídolo normal de clube, da seleção brasileira. Da seleção brasileira, cara, eu admiro muito mesmo o futebol do Ronaldo, né? Ele tinha uma capacidade incrível de entrar na frente do goleiro, na frente dos zagueiros e deitar os caras literalmente, né? Ele dançava e rolava em cima da bola, como os nossos avós diziam, e teve a grande honra de jogar aí pela seleção brasileira, o que eu acho que é fenomenal, né? A camisa deve pesar demais, né, João? E realmente é incrível. Eu lembro quando ele veio para o Corinthians, que ele estava um pouco acima do peso,
E você olhava pra ele e você pensava, meu Deus, como é que esse cara vai jogar bola? E ele fazia gol um atrás do outro. Nasceu com isso, né? Nasceu literalmente sabendo jogar futebol, e ainda bem que nos deu a alegria, né, de sermos campeões em 2002, com o Felipão, com o Ronaldo, com o Ronaldinho, com todo mundo, né, que fez parte daquela seleção. Era uma baita seleção. Vou pegar o gancho e vou devolver a pergunta pra você, pra ti. Qual o melhor jogador da seleção? Cara, eu vou falar, pode ter gente que não vai concordar comigo, mas eu acredito muito no Neymar, cara. Eu acredito muito nele. É um jogador que ele tem uma habilidade fora do normal. Menino Ney, né? Menino Ney. Agora é adulto Ney. E o pai tá on, hein? O pai tá on. Brincadeiras à parte. Mas o Neymar, ele, se você for pensar, na Copa de 2014, ele não estava presente naquele vexame contra a Alemanha. Ele se machucou contra a Colômbia. Claro. E ele jogou muito naquela Copa das Confederações. Ele nos deu o ouro. Sim. Sem ele não teríamos o ouro. Então eu admiro muito o Neymar, cara. Eu acredito que ele tem tudo pra trazer uma Copa do Mundo pra gente, porque ele, assim como o Ronaldo, também nasceu com habilidade extrema desde lá do Santos, que ele com 19 anos destruía na Libertadores. Então eu realmente acho que é um cara com talento e um cara, com certeza, tem os seus defeitos, assim como qualquer jogador, né? Não é só ele que vai ter defeitos, mas acho que conforme o tempo passa, ele cada vez mais se torna capaz de trazer o Hexa pro Brasil. Você falou dele, aí eu vi essa semana até o lance dele batendo pênalti pro ouro, né, do Brasil. Foi aí. Na disputa de pênaltis, ele bateu o último pênalti. Se fizesse, o Brasil levava o ouro. Se não fizesse, infelizmente, teria mais uma disputa aí, ninguém saberia o que ia acontecer. E aí, no momento que ele bate o pênalti, imagina a pressão. O cara com uma camisa da seleção brasileira carregando o país, e tudo estava em seus pés, né? A gente tem essa mania de falar tudo estava nas mãos dele, estava em seus pés, né? Foi bater o pênalti muito tranquilo, bateu, fez o gol. E aí as lágrimas caem do rosto na hora, né, meu amigo? E você lembra que não era uma situação fácil para o Brasil, porque o Brasil enfrentou a Alemanha. Sim. E a Alemanha, 2 anos antes, tinha massacrado a seleção brasileira na nossa própria casa. E o jogo estava muito complicado. Eu me lembro bem que era um jogo muito complicado, de muita raça entre os jogadores, que ninguém queria perder. E logo ele na época também era muito criticado por ser um cara mais novo, se envolvia em algumas polêmicas, e ele teve a responsabilidade, colocou a bola lá na marca do pênalti e fez o gol para a alegria de todos os brasileiros. Aí você vê, Thiago, eu lembro muito bem daquele dia em que eu estava em casa, mais uma vez a gente vê a magia que tem a seleção brasileira. Toda a família senta no sofá. Nessa hora ninguém é do contra, né? Ninguém é do contra. Você pode até criticar, falar isso e aquilo, mas na hora não tem. Quando saiu o gol era só gente pulando, foguetes e buzinas. Foi realmente emocionante. Primeiro ouro brasileiro aí dos Jogos Olímpicos, né? Que agora vou encaminhar outra pergunta para você, Thiago, sobre agora o futebol americano. A gente viu aí antes, os nossos ouvintes acompanharam, que o futebol americano não está presente nos Jogos Olímpicos. Isso. E você acha que vai demorar para isso acontecer? Olha, no PEC está o único país que eu vejo desenvolvendo e apostando fichas nesse esporte é os Estados Unidos, né? Infelizmente, isso é uma realidade. É muito, como a gente vê aqui, o futebol feminino no Brasil agora está começando a ganhar popularidade, agora as fichas estão começando a ser apostadas nesse esporte, né? Lá é a mesma coisa, só os Estados Unidos populariza o futebol americano, só eles apostam, né? É claro que tem aqui no Brasil, tem a BFA, que é a Liga Brasileira, né? Mas a gente não vê, não é comum a gente ver, né? Então eu acho que precisa muita popularização ainda, os países precisam investir no futebol americano para ele sair para as Olimpíadas. Porque realmente é um esporte cativante, eu tenho acompanhado, o pessoal que tem Twitter, né, vai saber do que eu tô falando, que nos últimos anos esse esporte teve uma ascensão incrível. Teve uma ascensão muito boa, as pessoas comentando, as pessoas torcendo, como você falou. Então realmente eu acho que deve logo termos uma ascensão maior nesses países,
com certeza vai do interesse de cada um, né? Mas aqui a gente vê, aqui na região aqui do oeste de Santa Catarina, já tem algumas equipes amadoras que vão plantando a sementinha, plantando a semente. Em algum lugar tem que começar, né, João? Sempre tem um começo, como a gente está começando agora, e esperamos que para todo mundo o começo seja daí para crescente, né? Uma evolução constante. A gente vê o futebol americano assim engatinhando em outros países, e foi a mesma situação com o basquete, né? Hoje você pensa em basquete, você vê times, a gente pensa Chicago Bulls, que são grandes vencedores, Boston Celtics, que são os maiores, né, da liga. Vou te falar uma, hein? Eu jogava no PlayStation 2 e uma equipe que me marcou é os Knights. Os Knights. Essa equipe era a minha favorita. Com certeza, né? Hoje em dia a gente tem os favoritos aí, Golden State Warriors e os Lakers, né? São os favoritos aí. Eu torço para Miami Heat. Pessoalmente, né? Eu gosto muito da cidade de Miami, tanto que eu torço para todos os times de lá. Por exemplo, no college do futebol americano, já aproveitando o gancho, eu torço para Miami Hurricanes, né? Que é o time de Miami lá. E o basquete também começou assim, né? Estados Unidos bombando, aí foi engatinhando. O Canadá agora tem a liga canadense de basquete, quase no mesmo nível que os Estados Unidos, e aqui no Brasil a gente já vê também, né, os próprios times, São Paulo tem time de basquete, Flamengo... O Flamengo investe bastante, né, a gente vê semanalmente alguma coisa do Flamengo que investe, e aliás o Flamengo é uma equipe que eu vejo que investe, bastante em esportes alternativos. Claro. Isso é uma coisa que eu acompanho bastante, não só o Flamengo, na verdade todas as equipes cariocas. É uma coisa que eu vejo bastante, que eles investem bastante mesmo nesses outros esportes. Uma coisa que não acontece aqui no Sul, por exemplo, o Grêmio não tem esse investimento em outros esportes, mas é uma coisa que é muito legal, né? Que como a gente vai falando, a sementinha é plantada, mais tarde ela vai crescendo. Vai evoluir, né? Exatamente. Outra coisa, Thiago, a gente fala dessa energia que o esporte tem. Quem é que não gosta de acordar no domingo de manhã, ligar, seja na Globo ou qualquer outra emissora, tá lá passando um jogo de vôlei, seleção brasileira, uma corrida de Fórmula 1. É realmente muito bom, é uma sensação muito prazerosa estar vivendo esses momentos aí. As incríveis vozes marcantes, né, dos narradores aí, como o Galvão Bueno, um gigante da narração. É muito bom a gente acordar no domingo de manhã mesmo e acompanhar em família, né? Um jogo ou qualquer esporte que seja, uma corrida, e todo mundo torce, né? Tipo, é um esporte que a gente talvez não tenha um time favorito, assim, mas a gente assistindo, a gente pensa, eu gostei desse, eu quero que ele ganhe. E eu vou fazer uma observação aqui, Thiago, na questão dos narradores. Cara, uma coisa que eu acho é que o Brasil tem uma safra de narradores muito boa, cara. Muito bom. O Brasil tem realmente hoje narradores muito bons que se encaixam em qualquer esporte, em qualquer modalidade, eles realmente fazem o seu papel. E seria interessante vê-los, né, nesses Jogos Olímpicos. Infelizmente ficou para o ano que vem, mas vai ter mais tempo de preparo para eles e também para os atletas. E para nós, né? Para nós se programar mais, né? Para acompanhar todos aí. E é muito massa falar sobre isso, cara, porque a gente teve a Copa e os Jogos Olímpicos aqui no Brasil. Exato. É uma coisa muito interessante que com certeza a gente vai falar para os nossos netos, que no ano de 2016... Tudo aconteceu aqui. Tudo aconteceu aqui, né? Realmente foi muito bacana. Apesar do chocolate. Eu tava muito iludido aquela vez, cara, e não conseguia acreditar. Realmente, eu, na época, eu até comentei com os meus familiares que eu achava o time da Alemanha muito forte, que seria um jogo difícil, mas eu não sei explicar o que aconteceu, eu não sei explicar o que aconteceu. Isso se coloca também para a goleada que o Flamengo fez no Grêmio no ano passado, né? O Grêmio aí vinha da sua terceira semifinal seguida de Libertadores, o Flamengo com uma equipe fortíssima, com um treinador muito bom, muito experiente, que realmente mudou o futebol brasileiro, que é o Jorge Jesus. Com certeza. E era um jogo que ninguém esperava. Ninguém dava um favorito. O Flamengo tinha jogado muito melhor que o Grêmio em Porto Alegre, merecia sim dar vitória, e lá o jogo simplesmente deslanchou e a coisa aconteceu. Essa é a magia, né? Esse é o futebol mágico que a gente diz, né? Que por exemplo, agora rolou as semifinais da Champions
E quem diria, né, que ia ter a grande virada do PSG? Foi nas quartas ou na semi? Foi nas quartas, né? Nas Foi quartas. nas quartas contra a Isso, Atalanta. contra o Atalanta. Quem diria, né, que o Atalanta chegaria aí, primeira vez na Champions League, apavorando, forte. chegando com uma equipe forte contra o famosíssimo e queridíssimo PSG, com adulto Ney, né? Adulto, né? E olha, vou fazer uma observação sobre o jogo, Thiago, não sei se você concorda comigo. Se o Thomas Tuchel esperasse um pouco mais para pôr o Mbappé Aí, meu amigo, era PSG fora da Champions fora League. da Champions, porque o Neymar jogou demais. Com certeza. Só que um cara como o Mbappé do lado dele, aí muda muito. Aí muda, São né? dois jogadores de muita É a qualidade. mesma coisa que trocar os pneus na Fórmula 1, meu amigo. É isso aí. Encerrando então o nosso episódio do Podcast A Liga. Acompanhe a gente no Instagram e no Twitter, @podcastaliga. E você ouve a cada 15 dias, não é mesmo? Isso aí, a cada 15 dias, fique ligadinho aí que a gente vai soltar um episódio novo a cada 15 dias. Aqui no YouTube e também no Spotify. Valeu, um abraço! Abração! Podcast A Liga.